novas empresas. Em Pernambuco, as cidades em torno dos estaleiros ainda não estão preparadas para abrigar empreendimentos desse porte. Faltam saneamento e habitação. Nem as ruas estão prontas para ver multiplicar a circulação de pessoas e de veículos. Precisa haver uma preparação, uma estruturação das prefeituras no sentido de evitar os prejuízos futuros de uma ocupação desordenada, de uma favelização, de uma degradação ambiental que vai ter, com certeza, impactos negativos em todos os setores da economia. O terreno já está definido e o projeto desenhado. Resta saber se o braço pernambucano da Sundong vai ser capaz de mudar a paisagem local, como ocorreu na Coreia do Sul. Essa competição com esses locais onde já foi feita a estruturação de um modelo de negócio, de um modelo e a preparação para isso, será uma dificuldade importante desses nossos investimentos aqui. Agora, eu acredito muito na capacidade de superação brasileira. Agora, que fica uma defasagem grande de quem se preparou há tanto tempo e de forma tão cuidada como esses países e a realidade local fica. Assim como em Singapura, o porto de Suape tem uma posição privilegiada. O Tigre Asiático aproveitou essa localização para se transformar na grande oficina de navios da Ásia. Suape segue o mesmo modelo e se prepara para ser a grande oficina do Atlântico Sul. Na cidade que surgiu a partir do porto, os navios também fazem parte da paisagem. Em Singapura, as embarcações, os contêineres e os guindastes se misturam aos prédios modernos. A movimentação de cargas foi e ainda é o grande negócio desse país, tão pequeno territorialmente e tão grande no cenário global, resultado de uma posição geográfica privilegiada e de uma vocação antiga desse povo para o comércio exterior. Só pelos terminais da principal operadora portuária de Singapura, passa 1/5 de todos os contêineres transportados pelo mundo. Do porto da PSA, saem 200 linhas de navegação, com conexão em 600 portos de 123 países. Em Singapura, a operação portuária é extremamente controlada. A empresa que administra o porto não permitiu que nós entrássemos para mostrar a movimentação de carga. Mas nesse passeio de barco, dá para ter uma ideia da grandiosidade do terminal. São navios e mais navios atracados. Em cada um, montanhas de contêineres. E ainda há centenas de embarcações na costa do país à espera de um espaço no cais. Na Jurong Port, a segunda maior operadora portuária de Singapura, as operações são controladas por computador. O porto tem 23 cais, uma área total de 152 hectares. Movimenta cimento, metal, produtos químicos e óleo. Tem ainda um terminal de contêineres, onde se concentram equipamentos ágeis e potentes. Um portainer como esse tem capacidade para levantar uma carga de até 40 toneladas a uma velocidade surpreendente. Em apenas 1 hora é possível embarcar 30 contêineres. Tanta eficiência se transforma em vantagem para o cliente. Um navio passa em média apenas 10 horas no cais, seja para carregar ou descarregar. Já que boa parte dos navios do mundo passa por aqui, mais uma indústria acabou surgindo, a de reparação naval. Essa empresa é uma das maiores do país, comanda 20 estaleiros espalhados pelos 5 continentes e tem uma filial no Rio de Janeiro. A companhia constrói 40 tipos de embarcações e nesta unidade também conserta navios. Daí Singapura ser considerada a principal oficina naval da Ásia. A experiência serve de inspiração para a Suape. O porto pernambucano
quer aproveitar a movimentação de navios pelo Atlântico e se constituir como um centro de reparação e serviços navais. Suape está aqui no extremo aqui do Nordeste, numa região a meio caminho da Europa, né, e da costa leste dos Estados Unidos. E essa localização, junto com a nossa infraestrutura, torna Suape um porto com uma característica muito interessante e muito parecida com Singapura. Este ano, Suape foi eleito o melhor porto do Brasil por operadores e gestores do setor. O título é resultado da localização estratégica, da estrutura do porto e dos investimentos públicos e privados, que somam 7 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Esses equipamentos acabaram de chegar ao terminal de contêineres. São transtêineres, guindastes usados na movimentação de cargas dentro do terminal. Vão agilizar a operação dos navios porque são guindastes que fazem com que o volume dos contêineres retirados ou colocados no pátio sejam feitos com muito mais rapidez e com isso também abastecendo os portêineres que operam os navios no cais com muito mais velocidade e daí é consequente aumento de produtividade dos navios. Assim como em Singapura, Suape vai combinar transporte de cargas, refino de petróleo e construção de navios. Um primeiro passo para que também aqui a indústria de reparação naval se estabeleça, transformando o porto pernambucano na grande oficina de navios do Atlântico Sul. As características do polo naval é a capacidade de gerar empregos e empregos mais qualificados. O desafio é preparar a nossa mão de obra, oferecer educação de qualidade, formar nas escolas técnicas e nas universidades, e isso vai significar melhores salários. Olha, Suape vai a um só tempo cumprir o seu destino, de se transformar no mais importante instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco. Me parece que com os investimentos recentes realizados pela refinaria, pelo polo petroquímico e pelo estaleiro naval do Atlântico Sul, nós vamos ter a oportunidade, através deste projeto Suape Global, de consolidar Suape como o principal polo naval do Brasil. É fácil de perceber, já pelas fortes demandas que nós vemos recebendo de outros estaleiros, de outras indústrias que produzem insumos para a fabricação dos navios, que já vem manifestando o seu interesse de se instalar em Suape. Então, eu diria que o perfil da indústria naval, da indústria de offshore, vai ser um dado marcante, determinante em Suape. E uma outra área que Suape vai crescer bastante é a área ligada ao polo petroquímico têxtil. Nós estamos já observando o deslocamento de toda a indústria de pré-forma do Brasil para o entorno de Suape. É aquela indústria que vai gerar o produto da garrafa plástica, das embalagens plásticas, que acondiciona os alimentos e as bebidas. Portanto, essa é uma das grandes vocações de Suape. Agora, nosso território físico é muito amplo. Cabe em Suape um grande projeto siderúrgico, seja para alimentar o próprio polo naval, seja também para ajudar no crescimento da indústria de construção civil da nossa região. E cabe também em Suape, até pela iniciativa da General Motors de trazer o seu centro de importação de veículos para Suape, a implantação de uma unidade de fabricação de carros aqui em Suape. Nós estamos em negociação e acreditamos que a médio prazo, Suape também possa sediar um importante polo automotivo. Além da indústria naval, Pernambuco desponta como um polo de refino de petróleo. A indústria que surge no estado com a implantação da refinaria Abreu e Lima é uma das mais fortes em Singapura. Assim como o nosso estado, o país não produz uma única gota de óleo, mas refina e vende para boa parte do mundo. Na ilha de Jurong, no sudeste de Singapura, a segurança está por toda parte. A área é considerada zona militar. O acesso é restrito. Fotos e filmagens são estritamente proibidas. Fomos a primeira TV em 20 anos a receber permissão das autoridades. A ilha estoca e refina boa parte do petróleo consumido na Ásia. Um ataque terrorista aqui poderia provocar uma crise em boa parte do mundo.
95 empresas estão instaladas na ilha, sendo 2 refinarias. A SRC, Companhia de Refino de Singapura, foi fundada em 1974. Produz de asfalto a combustível para avião. Principalmente para essa região, Indonésia, Malásia, Tailândia, Austrália e Filipinas, diz o diretor executivo da refinaria. Às vezes, uma parte da produção também vai para o Oriente Médio e para as ilhas do Pacífico. E Singapura nem tem petróleo, a matéria-prima dessa indústria. As refinarias do país compram óleo cru, processam e vendem os subprodutos por um valor bem mais alto. Por isso, refinar é mais vantajoso que extrair petróleo. 70% do petróleo refinado aqui vem do Oriente Médio. O restante é extraído nos países vizinhos a Singapura, como Malásia, Vietnã e Indonésia. A companhia tem capacidade para processar até 285 mil barris por dia, 50 mil a mais do que será processado na refinaria Abreu e Lima, em Suape. O refino do petróleo requer alto investimento em equipamentos, tanques, tecnologia e mão de obra especializada. A SRC tem 560 funcionários. Alguns tiveram que vir de fora do país, como Nareus, que há 27 anos deixou a Malásia para trabalhar no controle de qualidade da refinaria. Eu adquiri experiência na indústria de combustíveis ainda na Malásia. Meu irmão, que trabalhava aqui, me indicou para um cargo e em um mês eu estava empregado. Depois passei a estudar à noite, após o trabalho, até conseguir o diploma em computação e em controle de qualidade. Não são apenas as refinarias e petroquímicas de Jurong que fazem de Singapura um dos principais países no mapa do petróleo. A ilha também armazena o óleo bruto, que depois é refinado ou vendido para o mercado asiático. O volume comercializado define o preço internacional do produto. O negócio é tão vantajoso que o país está prestes a concluir o maior tanque subterrâneo para estoque de petróleo. O modelo adotado por Singapura é semelhante ao seguido por Suape. Aqui estão sendo erguidos um parque petroquímico e uma refinaria, que vai tornar o Nordeste autossuficiente em diesel com baixo teor de enxofre e abastecer ainda o Sul e o Sudeste do país. O Brasil está plenamente aqui, olhando para aqui, onde nós estamos agora. É uma refinaria, a mais nova refinaria da Petrobras, 230 mil barris de petróleo, produzindo o principal produto que nós precisamos, diesel de baixo teor de enxofre. As obras de terraplenagem da refinaria começaram em agosto de 2007. A área de 6,3 km², com morro e canavial, teve que ser nivelada para que a construção começasse. Atualmente, 5 mil operários trabalham no canteiro, onde o movimento de máquinas e caminhões é intenso. Muitas vezes as pessoas falam, isso aqui está parecendo Singapura, e é verdade. Quem olha, vê esses caminhões, vê essas obras, vê isso daqui a poucos meses, 20 mil trabalhadores, nós estamos realmente construindo aqui, daqui os próximos 10 anos, isso aqui vai ser totalmente diferente. Nós estamos fazendo um pouco da história do Brasil, um pouco da história de Pernambuco. Na Petroquímica Suape, o ritmo das obras também é acelerado. A empresa reúne 3 fábricas que vão produzir resina para garrafas plásticas, filamentos de poliéster e o PTA, a matéria-prima usada na fabricação desses 2 produtos. Hoje, quem faz o fio têxtil, quem faz o fio texturizado, importa esses produtos da Ásia, da Coreia, da Índia. Os nossos projetos basicamente visam substituir importação de matéria-prima, com todos os seus custos agregados nisso, em logística, liberação portuária e tudo mais. O investimento total para a construção da refinaria e da petroquímica chega a 16 bilhões de reais. Além de fornecer ao mercado interno, as empresas vão poder, no futuro, aproveitar a posição estratégica de Suape e atender a África, refinando o petróleo de países como Angola e Senegal. Quando estiverem prontas, a refinaria e a petroquímica vão empregar 2.300 pessoas. Será o primeiro passo para colocar Pernambuco no lugar de destaque no competitivo mundo do petróleo.
Uma receita antiga, seguida à risca por dois países que são exemplos para o mundo. Na Coreia do Sul e em Singapura, o investimento em educação foi a base para garantir mão de obra qualificada e excelência na indústria naval e do refino de petróleo. Na Coreia do Sul, a Escola do Futuro já está pronta. Salas montadas, laboratórios equipados, biblioteca completa. E no estádio, um gramado verdinho em folha. Uma escola que não tem muros para integrar o aluno à comunidade. A ideia fundamental é promover uma conexão global entre estudantes e professores em primeiro lugar, e depois ajudar a reduzir a distância mental e psicológica entre as culturas, habilitar os nossos alunos a conhecer outros estudantes como eles, mas de culturas diferentes. Essa é uma típica sala de aula de ensino elementar. Aqui vão estudar crianças com 4, 5 anos de idade, que desde muito cedo vão estar em contato com a tecnologia. Com esse equipamento de videoconferência, elas vão poder se comunicar com crianças de outras escolas, daqui mesmo da Coreia, e até de outros países. Nós usamos um programa que permite o controle de áudio, de vídeo e do próprio computador, diz o professor de matemática Gary Donahowie. Dessa forma, os alunos podem perguntar e os instrutores responder individualmente, de acordo com as dúvidas e necessidades. Um estudante na Índia pode entrar e ver exatamente o que eu estou fazendo no meu terminal. A escola do professor Gary está dentro da Cidade do Futuro, uma comunidade criada nos arredores de Seul. É no modelo adotado nessa escola que serão educados os coreanos das próximas décadas. A educação na Coreia do Sul é prioridade. Os pais participam. No centro de Seul, eles se revezam para bloquear o trânsito e guiar os alunos até a entrada do colégio. A coisa mais importante na nossa vida é a educação das crianças, diz a comerciante Jang Myung-hee, mãe de um garoto de 10 anos de idade. Enquanto as famílias fazem a sua parte, o governo investe 7,5% do produto interno bruto na educação. Proporcionalmente, é o quarto maior investimento do mundo, de acordo com o ranking da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OECD. No Brasil, o gasto com o setor chega a apenas 4,9% do PIB nacional. Investimento governamental alto, professores bem remunerados e população comprometida também garantem o excelente nível da educação em Singapura. Com uma população de apenas 5 milhões de habitantes, o país investe por ano 61 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais no setor. O valor corresponde a 27% de todo o gasto do governo com desenvolvimento social. Boa parte vai para a formação dos professores e todos têm que passar pelo Instituto Nacional de Educação. As demandas do mercado de trabalho do século XXI requerem que os jovens tenham uma boa habilidade interpessoal, de forma que eles possam colaborar e trabalhar em equipe. Exige também que eles sejam inovadores, criativos e que saibam fazer as perguntas certas. Então, temos que preparar os professores para que eles possam voltar às escolas e desenvolver nos alunos esses atributos. A luta para ser bem-sucedido no mercado de trabalho começa numa sala de aula como esta. Crianças com 7 anos de idade são alfabetizadas no idioma nativo e também no inglês, a língua internacional dos negócios. Todas querem ser a primeira da sala e é esse senso de competitividade que faz com que os trabalhadores de Singapura sejam os mais qualificados do mundo. Laila tem mãe brasileira e pai francês. Aos 7 anos fala 4 idiomas. Português e francês em casa, inglês e chinês na escola. Diz tchau pra gente em português, em inglês e em chinês. Tchau. Bye. Taijian. Com uma educação voltada para os interesses locais, mas de olhos abertos para o mundo, Singapura e Coreia do Sul podem servir de modelo para Suape e para os municípios próximos ao complexo portuário.
Em Pojuca, uma das principais cidades no entorno de Suape, a taxa de analfabetismo é de 30% entre a população com mais de 15 anos, de acordo com o último censo feito pelo IBGE. Mas a proporção de analfabetos funcionais, incapazes de entender o que leem, chega a 46%. A situação é resultado do pouco tempo que a população passa nas salas de aula, em média 4 anos ao longo de toda a vida. Para reverter o quadro, o poder público tem investido em educação nos últimos anos, mas o ritmo é lento, diante das necessidades e da dimensão dos empreendimentos que chegam ao município. Para se formar um técnico de qualidade, no mínimo 10 a 15 anos são necessários. E o que está sendo feito em termos de preparação da mão de obra qualificada é, como se diz popularmente, correndo atrás do prejuízo. O professor cearense, que ajuda a formar a geração do futuro na Coreia, dá a receita para vencer o desafio. Acho que precisa sair da nossa realidade, ver o que acontece no mundo, o que deu certo, não copiar, mas adaptar esse novo conceito e se transformar. A gente precisa se transformar. Singapura atrai gente do mundo inteiro. São profissionais que veem no país a chance de bons salários e qualidade de vida. Aqui em Pernambuco, um novo cenário começa a ser desenhado. O estado desponta como a terra das oportunidades e já tem gente se preparando para garantir uma vaga neste competitivo e exigente mercado. Uma terra de oportunidades, que David soube aproveitar como ninguém. O empresário tinha 20 anos quando deixou a China para morar com os pais e os irmãos em Singapura. Aqui se formou em engenharia e hoje comanda uma empresa que conserta sistemas de refrigeração de navios e de plataformas de petróleo. São 100 funcionários e um faturamento anual de 16 milhões de dólares singapurianos, cerca de 21 milhões de reais. Existem muitos empresários de sucesso em Singapura e eu acho que sou um deles. Isso é uma honra para mim. Mas é claro que os singapurianos são, por natureza, honestos e trabalhadores. E por isso eu acredito que pessoas de sucesso como eu vão continuar a crescer e a construir em Singapura. O carioca Alexandre Cotrim Ferraz também veio aproveitar as oportunidades oferecidas pela indústria naval de Singapura. Ele tem planos de voltar para o Brasil, mas ressalta o que o país precisa fazer para garantir uma posição de destaque no setor. Investir bastante em pessoal, infraestrutura local, dar para o povo uma vida digna. Singapura atrai gente do mundo todo. O país é a porta de entrada para as empresas ocidentais que querem se estabelecer no mercado asiático. No Brasil, a construção de estaleiros, da refinaria de petróleo e do polo petroquímico consolidam Pernambuco como a terra das oportunidades. Lucila Almeida trabalha para um dos principais grupos marítimos do mundo. Há 2 anos mora na Dinamarca, mas está à procura de um cargo nos empreendimentos de Suape. Muito bom estar no país dos outros, é um país excelente, respeito, aprendi muito com eles, me senti muito bem trabalhando lá, eles trabalham muito bem, muito método. Mas o ideal, a gente sempre busca conseguir tudo que a gente quer, é ter o emprego ideal, eu tinha um emprego ideal, mas no país ideal, que é o país meu, que é o meu país. Luan também sonhava com um trabalho no setor. Durante um bom tempo, conciliou a Faculdade de Administração de Empresas com o curso profissionalizante de caldeiraria e agora trabalha no estaleiro Atlântico Sul. Eu, particularmente, quero crescer juntamente com a empresa, pretendo terminar minha faculdade e fazer uma pós-graduação em engenharia de produção. Emprego e mudança de vida. Na terra que um dia foi uma usina de cana-de-açúcar, José Francisco ajuda a construir a refinaria Abreu e Lima. Ele trocou o facão pelas ferramentas da oficina de armação e vê o futuro do estado com otimismo. Eu creio que vai ter condições, nós vamos ter condições de oferecer coisas que onde no passado que não tivemos condições, não tivemos oportunidade e hoje nós estamos vendo aí a oportunidade surgindo. Implantar uma indústria de refino de petróleo exige tecnologia, experiência e principalmente mão de obra. Na fase atual, cerca de 5 mil operários trabalham nesse imenso canteiro.
E até o final do ano, outros 15 mil devem ser contratados. O desafio é capacitá-los para que boa parte possa ser reaproveitada quando a refinaria estiver em pleno funcionamento. A maioria pernambucana. Esse é um compromisso da Petrobras em relação à obra, de priorizar e maximizar o uso da mão de obra pernambucana. A alternativa adotada por algumas empresas que tocam a obra da refinaria é aliar trabalho e educação. Josefa estudou só até a 4ª série, o suficiente para conseguir um emprego de copeira. Minha vida é outra vida, eu era uma pessoa assim que era triste, fechada, angustiada, e hoje não, tudo de bom. Minha vida deu uma virada muito boa. No terminal de contêineres de Suape, Gláucia, estudante de Química Industrial, se prepara para ser a primeira mulher do estado a operar um portainer, esse equipamento usado para carregar e descarregar navios. Eu me vejo lá em cima. Serei ela, primeira mulher a operar um portainer. O complexo portuário